Voltando para as atividades, volte com disposição, porque cada questão que você perder, lamentação, pode escrever. Próximo exercício, 8, questão elaborada pela poderosa CESP da Universidade de Brasília. Fragmento que será motivador do desafio. Sobretudo de bens materiais, como eletrodomésticos, equipamentos para o lar, som e TV, comparada com o patamar de 0,05% destinado à aquisição de livros e revistas técnicas. O consumo é também evidenciado ao notar-se que 8,76% da despesa são destinados à manutenção e à aquisição de veículos automotores. Primeiro contato com o texto. Vamos a mais uma leitura. Sobretudo de bens materiais, como eletrodomésticos, equipamentos para o lar, som e TV, entre parênteses, 2,71%, comparada com o patamar de 0,05% destinado à aquisição de livros e revistas técnicas. O consumo é também evidenciado ao notar-se que 8,76% da despesa são destinados à manutenção e à aquisição de veículos automotores. Texto lido, vamos ao encontro do desafio. Os vocábulos destinado e destinados concordam respectivamente com os numerais indicativos de porcentagem que os antecedem, quero dizer 0,05 e 8,76. E aí, meu aluno, você lembra dessa regra? Com percentagem ou porcentagem, o verbo pode concordar ou com o número ou com seu determinante. Preste atenção. 0,05 destinado pode? Poder pode, porque 0,05 é menos que 1. 8,76 destinados pode? Poder pode, porque destinados está no plural para concordar com 8, que é mais que 1. Então, essa afirmação está certa ou errada? Espero que você tenha marcado certo, porque está perfeito o gabarito, perfeito, e você já assistiu a essa explicação. Vamos continuar, abrimos bem esse bloco, matéria vista, dominada e ponto conquistado. Número 9. A substituição da forma verbal parecerem, fazendo as tripulações parecerem anos mais jovens, fazendo as tripulações parecerem anos mais jovens. Por parecer, acarretaria prejuízo para a correção gramatical do texto. Qual é a proposta? O texto posto é fazendo as tripulações parecerem anos mais jovens. A banca desafia com a seguinte afirmação: nós podemos trocar parecerem por parecer, que fica tudo 10. Não há prejuízo nem para a correção gramatical, nem para a semântica. Ela está dando uma atenção para a correção gramatical. Então é verdade que eu posso falar fazendo as tripulações parecer anos mais jovens? Posso ou não posso? O parecer pode ser anunciado na sua forma de infinitivo impessoal? Claro que você marcou inadequação. Nesse momento, há sim um prejuízo para a correção gramatical. Nem tudo que parece que vai girar, gira de fato.
quando eu troco o infinitivo pessoal pelo impessoal, eu comprometo a correção. Nós veremos isso de forma cautelosa lá no nosso módulo de verbo. Muito bem, meu aluno. Cláudia, errei. Dica: pare tudo. Recorra à fonte, à gramática, faça o seu ajuste para que você não continue errando. Mas, Cláudia, eu acertei. Então, continue. Mérito é seu. Número 10. CESP. No primeiro período, que resume a ideia principal do texto, o emprego na oração principal da forma verbal tem, no singular, é exigido pelo sujeito dessa oração. Isso é fato ou boato? Vamos ao texto? O fato de que o homem vê o mundo por meio de sua cultura tem como consequência... E aí, meu aluno, é verdade? Busque o sujeito. O fato de que o homem vê o mundo. Quem vê o mundo? O homem. Então, o homem é sujeito desse primeiro verbo, verbo ver. O fato de que o homem vê o mundo por meio de sua cultura tem como consequência... O que tem como consequência? O fato de que o homem vê o mundo. E aí, meu aluno, o sujeito está no singular? Porque se ele estiver no singular, o tem não pode apresentar o acento circunflexo. A ausência do acento comunica singular. Se for sujeito plural, o acento circunflexo é obrigatório e esse é classificado como diferencial de número. Mas o sujeito é o fato. Então, nós estamos com o verbo representado corretamente. Se nós trocássemos o fato por os fatos, aí o verbo ter teria que aparecer com acento circunflexo. Os fatos têm, mas se é o fato tem sem o acento. Girou? 10 para você? Número 11. Mais uma vez o CESP se manifesta. Olha o fragmento. Em resolvendo-os em suas fontes que englobam novas ameaças. Esse é o fragmento. Resolvendo-os em suas fontes que englobam novas ameaças. É obrigatória a flexão de plural em englobam? Porque o sujeito da oração, o pronome relativo que, refere-se a fontes. Olha que questão bonita. Ela não só cobra concordância verbal, como ela vai avaliar seu domínio com relação à matéria, pronome relativo e, por quebra, ainda avalia referência textual. Você vai ter que descobrir qual é o referente textual do pronome relativo que, depois julgar a concordância e, por último, anunciar a sentença. Mais uma vez, estou ao seu lado, fique comigo. Em resolvendo-os em suas fontes, que fontes as quais englobam novas ameaças. É verdade que aquele que é pronome relativo? Pergunta não procedente, que o enunciado já afirmou. Agora, englobam, é verdade que concorda com o antecedente de fontes? Meu aluno, se esse que é pronome relativo, ele promove a flexão do verbo? Não, ele não, mas o antecedente dele. Se eu estou com suas fontes englobam. Essa flexão é obrigatória sim, é obrigatória pelo antecedente fontes. E eu sei que você ganhou essa questão, eu sei que você somou esse ponto. Vamos a uma revisão. Sempre que aparecer pronome relativo que no contexto, você tem de lembrar que o que obriga o verbo a concordar com o antecedente dele. Já
O pronome relativo quem democratiza. O verbo pode concordar com o antecedente ou com o próprio pronome. Neste caso, o antecedente da palavra que, fontes, que está no plural. E aí, meu aluno, o verbo segue a batida. Questão número 11, perfeita. Número 12. Aceitar sem discriminação a diversidade é o primeiro identificador para lutar em defesa dos direitos humanos. Mais uma vez, o SESP traz um fragmento e, em relação ao fragmento, ele estabelece um desafio gramatical, semântico, gramático, semântico. O seu papel é vigiar e acreditar no desafio. O desafio é: justifica-se a flexão de singular em é, o verbo ser está no singular, está na sua forma é, tanto pelo fato de o sujeito da oração ser oracional, quanto pelo fato de o trecho, o primeiro identificador, está no singular. Delicada essa questão. Fique atento. Ela cobra do candidato informações fundamentais, como, por exemplo, entender que o verbo de uma oração subjetiva, esse verbo relacionado a essa oração, ele aparece sim no singular. Essa informação é indispensável. Aceitar isso, sem discriminação à diversidade, é o que é aceitar. É o primeiro identificador para a luta em defesa dos direitos humanos. E o desafio será reiterado. Justifica-se a flexão do singular em é, tanto pelo fato de o sujeito da oração ser oracional, quanto pelo fato de o trecho, o primeiro identificador, estar no singular. Meu aluno, é verdade que esse verbo deverá obediência a 2 momentos do período? Pode ou não pode? Claro que sim. Os 2 estão na ambiência singularizada, os 2 estão numa ambiência de aproximação de sinônimo contextual. Então, você ganha questão do SESP quando você se predispõe a primeiro interpretar o texto. Quantos gabaritos são dados só pela lógica? Só pela lógica. Continue. Se você errou, não avance. Pare a Cláudia. E mais uma vez, chamo a atenção para a sua postura. Se você na aula da teoria, se você estava em prontidão, agora mais ainda, porque agora é você que é o protagonista. Tudo recai agora sobre você. Próxima questão. Segundo o padrão formal da língua, há desvio de concordância na opção. Isso quer dizer que as 5 alternativas, uma estará errada e 4 apresentarão concordâncias padrões. Letra A. 17,2% dos jovens brasileiros. Há um problema nessa estrutura. Agora eu já não sei se foi um erro de digitação ou se realmente houve um erro. Eu vou repetir. 17,2% dos jovens brasileiros continuam fumando. Letra B. 18,2% deixaram de fumar. Letra C. 18,2% da população brasileira com mais de 15 anos deixaram o cigarro. Letra D. 17,2% continuam fumando. E letra E. 65% dos fumantes pensam em parar de fumar. Vamos focar na concordância verbal? Se nós pensarmos em concordância verbal, eu vou preferir considerar um erro de digitação. Vou preferir ler
jovens brasileiros, para não haver ruídos. Legal? Então vamos julgar a concordância da letra A. 17,2% dos jovens brasileiros continuam. Meu aluno, esse verbo no plural pode? Pode, porque com o percentual, o verbo pode concordar com o número ou com o determinante. O número é diferente de 1, então já joga para o plural. E jovens, que é o núcleo do determinante, também está no plural. A letra A está perfeita, ok? Considerando o plural do adjetivo brasileiros. Letra B, 18,2% deixaram de fumar. Pode, Cláudia? Pode. A concordância foi feita com 18, número superior a 1. A letra B, 10, nota 10. Vou para a letra C. 18,2% da população brasileira com mais de 15 anos deixaram o cigarro. Se eu jogar o verbo para o plural, fica claro que eu estou concordando com 18. E pode? Teoricamente, sim. Letra D. 17,2% continuam fumando. Cláudia, é o mesmo caso, concordei com o número, é verdade. Vamos para a letra E. 65% de fumantes pensam em parar de fumar. E aí, professora, o verbo no plural, tanto eu posso concordar com 65 quanto fumantes. Onde é o erro? Meu aluno, olha lá. Observa que eu preciso do erro. Continuam, deixaram, continuam, pensam. Os verbos estão no plural, mas todos podem. Continuam, jovens brasileiros. E por que a letra A foi o gabarito? Porque não foi erro de digitação. Aquele singular de brasileiro foi algo objetivo. Quem elaborou a questão quis de fato mostrar uma inadequação não na concordância verbal, e sim na concordância nominal. Você observou que fomos jogados para a letra A porque nas outras alternativas tudo podia. Nós sabemos que o verbo, quando relacionado a percentagem ou porcentagem, ele pode concordar com o número ou com o determinante. Na letra E, tanto o número quanto o determinante, os dois estão no plural. Na letra D, não há determinante, mas o número 17 é mais que 1. Na letra C, eu estou com 18, que já justifica o plural do verbo. O determinante está no singular, população brasileira. Na letra B, deixaram, também não há determinante, mas 18 é mais que 1. Isso quer dizer que há questões que apresentam erros, desvios tão simples, que você começa a desconfiar do seu conhecimento ou de um possível erro tipográfico. Não adianta. Apareceu algum tipo de erro, seja grande ou pequeno esse erro, pode marcar como resposta, porque se não for o gabarito, você ainda poderá recorrer. Uma questão com erro de pontuação, com erro de acentuação, com erro de ortografia, essa questão é imediatamente anulada. Por esse motivo é que houve uma indução para um questionamento para marcar território. O mais simples, de fato, foi o gabarito. Ganhou essa questão, né? Vamos para o número 14. Mais uma vez o CESP com o seu fragmento. Já os crimes cujas armas são os computadores devem, em 2015, ser responsáveis por perdas de 900 milhões de reais. Ok, Cláudia, qual é o desafio? A forma verbal são está no plural porque concorda com o nome crimes?
típica questão de concordância verbal. Vamos ao julgamento? Já os crimes cujas armas são os computadores. E aí, o que são os computadores? O que são? Será que os computadores, de fato, é complemento ou é sujeito? Já os crimes, os quais, ok? Então, cujas é pronome relativo. Só que diferente do relativo que, ele não representa só o antecedente. Ele estabelece uma relação de posse em antecedente e consequente. Os crimes cujas armas deles, dos crimes, são os computadores. Então, as armas que são os computadores, porque esses computadores, eles devem, em 2015, ser responsáveis, olha a concordância, por perdas de 900 milhões de reais. Já dei a deixa para você acertar. Vamos nós? São relacionados a armas. A palavra são está relacionada a armas, porque são essas armas que são os computadores. Então, meu aluno, certo ou errado? Errado, porque a concordância não é feita com crimes, e sim uma relação com o vocábulo armas. 15. Preparado? Ok? É o CESP. É banca semântica. Então, ela vai cobrar a gramática instrumental, tendo como base um texto. A maioria, no entanto, acaba deixando o programa. Dado o sentido da palavra maioria, a forma verbal acaba, poderia, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, estar flexionada na terceira pessoa do plural. Nós conversamos sobre essas expressões e eu quero que você entenda se isto é possível. A maioria, no entanto, acabam deixando o programa. Essa troca do singular pelo plural procede ou não? A troca do singular geraria prejuízo para a correção gramatical? Dado o sentido da palavra maioria, a forma verbal acaba, poderia, sem prejuízo para a correção gramatical, ser substituída por acabam. Certo ou errado? Meu aluno, erradão, né? Se você fez a troca, você mesmo já rejeitou. A maioria acabam? Não, porque nesse caso o verbo concorda com a palavra maioria ou com a palavra minoria. É com o núcleo que o verbo concorda. Muito bem, meu aluno, próximo desafio. Fragmento apresentado pelo CESP. Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição. O CESP desafia você com esta afirmação. Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir consideram-se por são considerados. Você concorda que há prejuízo em trocar consideram-se por são considerados? Se você concorda que há prejuízo, diga certo. Se você não concorda que há prejuízo, diga errado. Então, agora, o CESP cobra de você uma matéria muito importante. Transformação de vozes, voz passiva sintética, voz passiva analítica. Venha comigo. Apareceu partícula C, apareceu problema. Vamos ter que ganhar. Se esse C é PA, partícula passivadora, se esse C é PIS, indeterminador do sujeito. E para acertar a classificação desse C, você precisa recorrer à transitividade. Então, consideram-se. Quem considera, considera algo. Esse verbo é transitivo direto.
Se é transitivo direto, aquela partícula C só pode ser PA, partícula ou pronome apassivador. Sendo PA, eu já sei que remanescentes é o núcleo do sujeito. E esse sujeito está no plural, o que faz com que o verbo também apareça na terceira pessoa do plural. Até então, reinando a paz. Consideram-se remanescentes. A banca pede: posso trocar? Consideram-se por. São considerados e que eu vou promover com essa troca um prejuízo. É verdade? Meu aluno, se eu trocar, o texto fica dessa forma. São considerados remanescentes das comunidades dos quilombos. E eu pergunto a você, houve algum prejuízo? Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos. São considerados remanescentes das comunidades dos quilombos. E é claro que não há prejuízo algum. O que ocorreu? Uma paráfrase. Eu falei a mesma coisa com uma nova estrutura. Houve uma reescritura. Eu saio de passiva sintética, partícula passivadora, e vou ao encontro de uma passiva analítica, voz construída com o apoio de uma locução verbal especial. Locução de voz passiva analítica constituída por esta fórmula: ser, estar, ficar, mais particípio. Ser, estar, ficar, mais particípio. E foi o fato. Então, eu não concordo, espero que você também não. Eu não concordo que haja prejuízo. Não há prejuízo, afirmação errada. Legal, meu aluno? Girando tudo bem? Dica que vale ouro. Na dúvida, pergunte. Na dúvida, pesquise. Na dúvida, pause a aula. Dica que vale ouro. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, meu aluno, todo o seu sacrifício, todo o seu esforço, o seu esforço será recompensado e você agraciado. O que você deseja é aprovação? Você terá, porque não há como. Comprometimento sempre traz bons frutos. Se você assiste a aula comprometido e com um sonho, meu aluno, estabeleça metas viáveis para que você alcance esse sonho. Quanto mais entrega nesse projeto, mais rápido você alcança o seu sonho. Vamos terminar esse bloco com esta frase, com esta chamada, que não é da minha autoria, é da autoria de um grande poeta. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Legal? Até breve, até daqui a pouco.